As coisas não deveriam ser assim. Durante toda a vida, eu sabia exatamente o que fazer se um homem me tratasse como meu pai tratava minha mãe. Era simples. Eu iria embora e aquilo nunca mais se repetiria. Mas eu não fui embora. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao episódio número 306 para o Choque de Larissa Siriani, que está aqui comigo hoje, onde nós vamos falar sobre o filme e também sobre o livro É Assim que Acaba. É muito importante eu ressaltar para você que nesse episódio nós vamos falar de temas sensíveis como violência doméstica e também violência sexual, então eu peço que você, por favor, ouça com bastante cuidado, tá bom? E teremos também alguns spoilers sobre o filme e o livro, mas num bloco devidamente sinalizado. Você já sabe, eu sou a Domênica, e você também já sabe que eu estou aqui com ela, a maravilhosa, a diva da literatura nacional, Larissa Siriani. Tudo bem, Lari? Eu adoro essas apresentações bafônicas que eu fico, ai meu Deus, me sentindo assim, a última bolacha do pacote. Apenas verdades, Larissa. Aceite os elogios de quem acredita em você, Larissa Siriani. Aceitarei. Muito obrigada pelo convite, amiga. Faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Eu não lembro quando foi o último episódio que a gente gravou, mas eu sei que se pá foi antes da pandemia. Ou durante com a pandemia, certeza. Sei lá, faz muito tempo. Foi acho que no Antigo Mundo, Lari. Porque eu não me lembro de gravar durante a pandemia contigo. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, exatamente. É muito bom te ter de volta aqui. A casa é sua, você já sabe. Então, ó, a gente tem umas pequenas mudanças, né? A livraria fica ali, né? O café tá ali, o suco tá ali. Então, fica à vontade. Controle ali com todos os streamings do mundo. Adoro. E cinema, a gente ainda não tem. Quem sabe um dia, né? Se bem que a gente foi pro cinema, amiga. A gente foi. Pois é. Né? É, e é isso. Pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Olha, eu felizmente consigo ir ao cinema com tranquilidade, porque aqui em São Carlos, pronto, acabei de falar onde eu moro, pra quem não sabia, a gente tem um cinema popular, cujo ingresso, 3 dias por semana, custa R$12. Então, é um rolê muito barato pra ir, sabe? Então, é muito acessível. Aqui o máximo que a gente faz no Kinoplex, aqui eu moro em Campinas, né? E no Kinoplex aqui perto de casa, tem, durante a semana, a promoção de dobradinha. Você compra um e ganha mais um. Então, quando a gente quer ir no cinema, a gente sempre vai durante a semana, que é pra conseguir pegar essa promoção, assim. Mas falar pra você que é bom o suficiente, não é bom o suficiente. Queria cinema mais barato? Queria cinema mais barato. Estaria lá toda semana. Mas, e aí, eu ainda fiz o favor pra mim mesmo de assistir esse filme, porque eu tava me sentindo chique, fiz um auto-date, comprei ingresso pra sala VIP, com aquelas poltrona reclinável eletrônica, toda cheia de frescura. Paguei uma fortuna nesse ingresso pra assistir esse filme. A experiência foi excelente. O filme... Vamos ver. A gente chega lá. A gente chega lá. E pra falar sobre É Assim que Acaba, Lari, antes da gente chegar nisso, vamos contar aqui um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente como é que começou esse convite, né? Pra dar um gancho aí pras suas redes sociais. Eu fui assistir esse filme com as minhas sobrinhas, que inclusive foram as duas adultas, né? Responsáveis por um dia chegar e falar: tia, você já ouviu falar desse livro? E eu não. E elas me contaram uma sinopse que me fizeram ter essa reação, que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas de paçoca chorando ao fundo. E aí eu falei, gente, não gostei, né? Falei, não desceu assim, não gostei do jeito que elas me apresentaram, né? Não pela forma que elas apresentaram, mas a história assim não colou muito, né? E aí passaram-se meses, assim, beleza. Saiu o filme, falei, por acaso esse filme não é daquele livro que vocês tinham falado? Elas, vamos assistir no cinema, tia Dó. Então fomos nós três, eu, Isadora e Isabela, assistir É Assim que Acaba, no primeiro sábado após a estreia. E aí eu fiquei surpresa, Larissa, porque o cinema estava lotadaço. Tinha mais gente do que tinha na sessão de Deadpool. E eu, como? Sabe? Eu fiquei muito chocada com isso, porque eu não tinha ideia, né? Do quão famoso era, né? Eu não tinha ideia, o que prova que eu sou uma geração, né, não TikToker mesmo.
Mas te chamei através do Twitter. Então deixa aí as suas redes sociais pro pessoal poder te acompanhar, Lari. Onde você habita nas internets? Eu habito em todos os buracos, começando pelo X, né, antigo Twitter, onde só habitam as pessoas que realmente desistiram de viver. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, é no @LarissaSiriani. Siriani se escreve com S no começo e I no final. E nesse mesmo @ também no Instagram, onde eu não falo tanta besteira e vocês podem ver a cara do meu cachorro com muita frequência. E eu sempre recomendo ver a cara do meu cachorro, porque ele é muito bonito. É isso. Sempre vejam o cachorro de Larissa Siriani. Grande cabo cachorro. Maravilhoso, Lari. Mas antes da gente falar sobre o filme, sobre o livro e falar de um jeito que provavelmente as pessoas não vão encontrar em outros lugares, porque está todo mundo amando, né? Idolatrando. Nossa senhora, a melhor coisa já feita em 2024. Só que não, galera, tá? Não. Vamos lá, ainda temos 4 meses pro ano acabar. Independente disso, não é tudo isso. Mas sem queimar pauta, Lari, vamos dar uns beijos. E quem que você beija hoje? Quem você beija, Larissa Siriani? Nossa, eu beijo tanta gente, que difícil isso. Mas eu vou deixar um beijo especial aqui pra Lucy, que é minha melhor amiga, que eu sei que vai escutar esse episódio, porque ela escuta tudo que eu faço. Então, Lucy, esse é o meu momento de expor você. Muito obrigada por estar escutando esse episódio. Traz todos os episódios de todas as coisas que eu faço, que você é sempre a primeira a ouvir. Ainda bem que eu assisti esse filme pela gente, amiga, porque aí você não tem que fazer isso. Isso é uma verdadeira amizade. É isso. É isso, ela normalmente lê os livros pra que eu não tenha que ler e eu vejo os filmes pra que ela não tenha que assistir. É isso, equilíbrio na vida é tudo. Beijo, Lucy. A Lucy é uma querida, eu acompanho ela também nas redes sociais, acho ela uma gracinha de pessoa, assim. Não a conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia. Beijo, Lucy. Um neném, uma graça. Eu vou mandar um beijo aqui para o Adrian, de novo, gente. Sim, ele, lá do Comentaristas de Portal, porque ele teve o carinho de quando ouviu o episódio 304, exatamente, sei lá, 10 minutos depois que eu publiquei, ele me chamou no Telegram e falou assim: vocês me convenceram a assistir Alien, apesar de eu ter medo daquele bicho a vida inteira. E pra mim foi o melhor comentário da semana, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito, muito feliz. Então, Adrian, um beijo pra você, um beijo também pro Michael, que tá sempre comentando aqui com a gente, e, claro, né, um beijo pras gatinhas Isadora e Isabela, né? A Te Amo a vocês. Eu sei que vocês vão ouvir esse episódio, eu sei que vocês vão mandar pra todo mundo que vocês conhecem, entendeu? Porque sim, senão a tia chora. Vocês sabem disso também. Então, um beijo pra todos vocês. Bora falar então, Larissa Siriani, de Assim que Acaba? Bora, que Jesus nos ajude. É isso. O filme É Assim que Acaba foi lançado em 8 de agosto de 2024 no Brasil e está sendo um grande sucesso de bilheteria. Ele adapta o livro de mesmo nome, escrito por Colleen Hoover, que está em alta. No filme, acompanhamos a história de Lily Bloom, interpretada por Blake Lively, que após a morte de seu pai, resolve abrir uma floricultura em Boston e realizar seus sonhos. Em Boston, ela conhece Ryle, no filme interpretado por Justin Baldoni, um neurocirurgião charmoso e bonitão que conquista seu coração. Os dois vivem um relacionamento intenso, mas que aos poucos se desmorona quando o temperamento de Ryle começa a gerar problemas aos dois. Em meio a isso, Lily reencontra seu primeiro amor, Atlas, interpretado por Brandon Sklenar, que é um dedicado chefe de cozinha e dono de um restaurante famosíssimo em Boston. Será que Lily conseguirá consertar sua vida? Ou será que ela está destinada a repetir as escolhas de sua mãe e viver em um casamento violento para sempre? Lari, começando por uma sinopse, então. Conta pra gente aí, faz a gente lembrar sobre o que é o filme É Assim que Acaba. Bom, É Assim que Acaba conta a história da Lily Blossom Bloom, porque os pais dela aparentemente odeiam ela e amam flores, que é uma menina que cresceu num lar muito violento, e o filme começa com a morte do pai dela, com ela tendo que escrever ali uma homenagem pro pai dela e sem conseguir fazer nada, né, sem conseguir homenagear o próprio pai, sem conseguir pensar em 5 motivos pelos quais ela ama o pai dela, e a gente vai descobrir mais pra frente que isso tem a ver com o passado da família, com, enfim, com as situações que ela vivenciou quando ela era adolescente. Lily saiu da cidadezinha dela no Maine, largou o emprego e foi pra
Boston, Chicago? Boston. Foi pra Boston abrir uma floricultura, que era o sonho da vida dela. E chegando em Boston, uma das primeiras coisas que acontece é que ela conhece um cara chamado Riley, que é um neurocirurgião super charmoso. As coisas meio que acontecem ali entre eles, mas não acontecem de fato, eles não chegam às vias de fato. E somem, não se reencontram durante meses, até que a Lily contrata uma ajudante pra dar uma força pra ela na floricultura. E calha que essa ajudante nada mais é do que a irmã do Riley. E eles voltam a se encontrar, começam a sair. Tudo muito bom, tudo muito bem, relacionamento perfeito, exceto que acidentes começam a acontecer, que não são bem acidentais. O Riley começa a ter uns rompantes aí de humor, ele desce a mão nela algumas vezes, muitas coisas horríveis acontecem, e ela vai nesse processo de conseguir entender o que ela está vivendo de novo, a mesma situação de violência que ela viveu quando adolescente, só que agora na vida adulta, e conseguir sair disso, enquanto em paralelo reencontrando o amor dela de adolescência, que é o Atlas, que também é um menino que vem desse mesmo tipo de situação, né, viveu a mesma coisa na casa dele, e que tá tentando a todo custo tirar a Lily de dentro desse relacionamento para que ela não repita os erros da mãe dela. Acho que sem spoilers, esse é o melhor que eu posso fazer. Mas eu acho que é isso mesmo. E se pareceu que é simples, porém um triângulo, né? Onde apesar da história estar sendo focada na menina, mas o Salvador ser possivelmente um menino é porque dá essa impressão mesmo, gente. Vocês entenderam certo, né? É uma história muito focada para um público juvenil, que me lembra um pouco as discussões que a gente tinha alguns anos atrás, assim, não muito, sabe? Alguns anos atrás, quando saiu, por exemplo, sei lá, Jogos Vorazes, Divergente, sabe? Que você reduz tudo ao triângulo amoroso, né? Puxa, sim, só que nesse caso específico dessa obra, a gente tá falando realmente de relações amorosas, né, a princípio. É uma história que é vendida sobre um romance, no sentido realmente sexo-afetivo, né, eles têm um namoro, eles se casam, eles constituem uma família. A Lily e o Ryle, isso não é spoiler, gente, isso é sinopse da história deles. Então, é sobre relacionamento, só que não é só sobre isso, mas a forma como é contado é complicado, e a gente vai chegar lá. Mas antes, Larissa Siriani, eu quero saber como que você conheceu essa história. Você já tinha ouvido falar? Eu sei que você acompanha bastante rede social, ou você chegou no cinema e falou, vou fazer esse autodate comigo numa sala VIP, e não sabia de nada da história. Como é que foi isso? Não, eu só queria do Twitter, né? E eu acho que qualquer pessoa que tenha habitado 5 minutos do Twitter, principalmente Twitter literário, ouviu falar sobre a Colleen Hoover e as polêmicas envolvendo os livros dela. Não é de hoje, né? Desde que esse livro estourou, que ele é um livro polêmico, que é uma história polêmica, é muito ame ou odeie, né? Então tem muitas pessoas que são fãs defensores fervorosos, que falam que a Colleen é a melhor escritora do mundo, que os livros são muito sensíveis, que isso, aquilo, outro. E tem pessoas que descem o pau e falam, não, ela romantiza situações de violência, ela não tem cuidado nenhum na forma como ela escreve, papapá. Então, com esse tanto de polêmica, eu sempre fiquei muito tentada a ler, mas foi uma daquelas coisas que é um misto de nunca surgir oportunidade, principalmente no pós-pandemia, assim, eu parei de ler, e agora que eu tô retomando a leitura, eu resolvi retomar com coisas que eu de fato quero ler e que eu acho que eu vou gostar, e não com coisas que eu quero ler só pra saber sobre a polêmica. Então, eu já estava por dentro, assim, sobre o que falava e tudo, mas o que realmente me levou a assistir foi a polêmica envolvendo a divulgação do filme, né? E toda essa questão de marketing e de guerra de pontos de vista entre o Justin Baldoni, que é o protagonista, né? O Riley, e o diretor, e a Blake Lively, que é quem faz a Lily, e a própria Colleen Hoover. E aí, essa polêmica foi o que realmente me deu a motivação, assim, porque eu já tava curiosa, justamente por ser um livro muito polêmico. Eu pensei, 2 horas de filme vai ser um tempo mais razoável pra eu investir numa história que eu odeio do que se eu investir, sei lá, dias lendo um livro que eu posso odiar. Mas eu acho que se não fosse a polêmica que tá rolando por conta dessa guerra de divulgações aí, eu talvez não tivesse me levado até o cinema. Talvez eu tivesse esperado vir por algum streaming. Tá, bem interessante você falar sobre isso, e aqui eu já vou puxar então um gancho das polêmicas, porque a primeira polêmica que eu ouvi falando sobre esse livro, na verdade, foi muito antes dele ser pensado em ser adaptado, né, em virar uma adaptação, ir pros cinemas, enfim, que foi quando a Colleen achou uma boa ideia fazer um livro de pintura sobre Assim que Acaba. Lembra dessa tour, amiga? Isso e a linha de esmaltes eu nunca vou perdoar. Exatamente. E sim, pessoa que está nos ouvindo, e caso você não saiba dessas coisas, né, ela lançou também a linha de esmalte, embora assim, a linha de esmalte
esmalte, pra mim, não é um problema, tá? Porque, ok, ela utilizou uma marca de um produto que ela criou pra lançar uma outra coisa. Tá, beleza, ok, mas... Ai, sabe? Porque eu falo assim... Bom, vamos lá, deixa eu melhorar isso antes que a internet me cancele, né? Pra mim, a linha de esmalte não é um problema porque eu associo que tem a ver com essa questão das cores das flores, né? Que é muito importante pra Lily e tudo mais. Tá, ok, beleza. Agora... O livro de pintura, sabe? É de um mau gosto, né? É uma coisa que não faz nem sentido, sabe? Não sei, eu não sei muito bem. Embora, tá, aqui fazendo um pouco advogado do diabo, talvez o que ela queria colocar até poderia ser inicialmente uma coisa mais voltada pra, sei lá, mandala de flores, alguma coisa nesse sentido, tá? Pode ser. Mas, né, assim, é uma volta tão grande que você tem que dar no negócio pra justificar. Entende? Que não faz sentido, né? Eu entendo, mas pra mim é um pouco a vibe de, tipo, vamos fazer um livro de colorido, menino de pijama listrado, sabe? Não faz sentido. Você tá pegando um negócio que é um tema muito sensível. Exatamente. E nesse caso especificamente, não é só uma questão de ser um tema sensível de, tipo, a gente às vezes compara algumas coisas com, sei lá, compara com o nazismo, compara com a Segunda Guerra. E embora sejam temas sensíveis, também são coisas que parecem distantes. Estatisticamente, a gente tá muito próximo da violência doméstica o tempo todo. Sim. Você, literalmente qualquer mulher que estiver escutando esse podcast agora, ou foi vítima, ou conhece diretamente uma pessoa que foi vítima de violência doméstica. Sim. Então, é um assunto muito sério. Feminicídio tem taxas altíssimas no Brasil e fora do Brasil. Tipo, é um tema muito sensível pelo qual pessoas passam o tempo todo. E eu acho que, na verdade, meu problema, tanto com a linha de esmaltes, quanto com essa ideia do livro de colorir, e é o meu problema com a forma como a Colleen lida com a divulgação, não tanto com como ela lida com os livros, porque eu não tenho como saber que eu nunca li, mas como ela lida com a divulgação dos livros dela, é que a impressão que dá é que ela destitui tudo que tem de mais importante pra história, pra vender como se fosse uma história de amor, como se fosse um produto, como se fosse um triângulo amoroso. E você vende uma coisa que não só é uma venda moralmente incorreta, mas que você pode atingir pessoas que talvez não estejam preparadas pra esse tipo de gatilho. Você pode estar vendendo pra pessoas que não estão em posição de ler um negócio daqueles. E isso tem sido um grande backlash também agora na internet, principalmente no TikTok gringo, eu ouvi muito sobre isso. Sobre mulheres que foram levadas pra assistir sem saber sobre o que era. E chegaram lá e precisaram sair na metade da sessão porque não aguentaram essa exposição. Porque por mais que o filme não seja extremamente gráfico, e eu acho que ele se beneficia de não ser tão extremamente gráfico, tá lá, o conteúdo tá lá. E eu acho que é o tipo de coisa que você tendo passado por isso, deixa marcas em você, que não tem como vir uma pessoa depois e falar, tipo, eu não quero que esse seja o traço mais importante da personagem. Beleza, você pode não querer, só que isso faz parte da construção dela como um todo, sabe? Tipo, não tem como você destituir ela e transformar ela num produto de Barbie pinta-unha, sabe? Não tem como. E eu acho que é mais problemático ainda quando a gente pensa na questão do filme, sem dar spoilers ainda, né? É que você pode ir pro cinema, como você disse, achando que você vai ver uma história de amor. E aí, cara, eu fiquei prestando muita atenção, assim, na reação da plateia, sabe? De como as pessoas estavam entendendo aquele filme. E aí eu falava, gente, assim, é quase um exercício social, sabe? Sim. Da primeira cena que o Ryle entra, eu já olhei e falei, não. E aí, um monte de gente parou, olhou pra minha cara com uma cara assim, mas, sabe, tipo, inconformada, assim, como se eu estivesse falando, sabe, um absurdo. E, assim, eu não sabia quem era quem no filme, porque quando as meninas me falaram sobre essa história, eu não prestei lá muita atenção em nomes, né? Eu não me lembrava do nome dos personagens. Eu sabia que em algum momento iria ocorrer, né, a violência doméstica e que isso era uma coisa importante pra personagem da história. Só isso que eu sabia. Ele entrou em cena, eu virei e falei, eu não compro desse cara. Assim, sabe? E aí, assim, várias mulheres ao meu redor, eu falava assim, mas por que, sabe? Porra, gente, vocês não conseguem ver. E talvez seja isso mesmo, né? Eu acho que ela trata a Colleen de um tema sensível e que, sim, coloca a gente, dependendo da bagagem que você tem, do entendimento que você tem, né? Seja ele conhecimento empírico ou por conhecer pessoas que passaram por violência doméstica, como você disse, ou você foi vítima ou você conhece alguma mulher que foi vítima. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. E isso te dá ferramentas, né? Pra você entender a complexidade dessa história ou não. O problema é, se eu tenho que pensar muito, ou se eu tenho que ter entendido isso na vida real, é porque essa história não tá sendo contada do jeito certo.
Sim. É isso que me pega, entendeu? Mas a gente vai explicar melhor sobre isso lá na frente, né? Quando a gente for falar de spoiler, especialmente sobre a minha opinião no geral, assim, sobre o livro e sobre o filme, eu tenho vários pontos que são bem complicados. Mas, Lari, ainda nesse bloco, eu quero muito saber se você consegue dar aí pra gente uma razão, um argumento, né, pra pessoa ir ao cinema assistir esse filme, se ainda estiver em cartaz, ou um motivo pra ir, vai? Eu não vou falar pra você dar um motivo pra não ir, porque eu acho que a gente já, já falou algumas coisas. A gente vai colocar algumas questões, mas um motivo pra ir ao cinema, você acha que você tem um argumento para isso ou não? Pra mim, eu acho que assim, eu não achei um filme ruim. Eu tava esperando que fosse uma bomba muito maior. E eu acho que, em partes por isso, eu acho que o meu saldo desse filme foi mais positivo do que negativo. Então, assim, apesar das polêmicas e apesar do tema difícil, e apesar de alguns problemas na forma como algumas coisas são tratadas, eu acho que é genuinamente um filme ok de ser visto, assim. Porque eu acho que são histórias que precisam ser contadas. Eu acho que a gente tem pouco espaço pra histórias tão presentes. A gente fala pouco de uma coisa que existe tanto. E a gente fala pouco sobre uma história que existe tanto que tenha ou um final feliz, ou que você tenha, assim, essa variedade de ângulos, assim. Porque uma das coisas que mais me surpreendeu no filme é você ter múltiplos pontos de vista ajudando a Lily de alguma forma. E essa coisa que a gente cresce ouvindo da não interferência, né, do entre homem e mulher não se mexe colher, etc, etc. Eu acho que o filme é muito feliz em mostrar que você tem que meter a colher sim, que você tem que se meter, que você tem que interferir, que você tem que perceber sinais. E eu acho que ele é muito mais do que só sobre violência doméstica, e fala muito também sobre essa coisa dos imaginários que a gente constrói sobre as pessoas com quem a gente se relaciona. Pra mim, muito além da questão física da violência nesse filme, o psicológico, ele é o mais forte, e eu acho que o psicológico tá todo ali. É uma das coisas que eu acho que, pelo espaço que o filme tem, eu não mudaria nada. Então, pra mim, esse é o motivo, assim. Eu acho que ele oferece pra gente um olhar, ainda que um pouco superficial, mas um olhar mais próximo entre essas variáveis do que levam uma pessoa a entrar, a ficar e principalmente a conseguir sair de um relacionamento assim. Concordo. O único alerta, né, que eu deixo aqui pra quem for ao cinema depois de ouvir aí o início desse episódio, ou que for indicar esse livro ou esse filme pra alguém, avisa do gatilho, gente. Nossa, avisa por favor. sobre o que é, dá um toque, ó. É um romance, mas contém cenas, contém história que envolve violência doméstica e violência sexual. Isso é importante de ser avisado justamente por causa disso que a Lari tava falando, né? De quantas mulheres foram assistir e, ficaram super gatilhadas, né? Por estar vendo isso sem esperar que isso estivesse acontecendo. Então, por favor, tomem cuidado com relação a isso e vamos mergulhar um pouco mais agora falando da história do filme, já com spoilers, que aí eu acho que vai ficar mais claro várias nuances, né, que a gente conseguiu pegar nessa história, e críticas positivas e críticas também nada positivas a respeito do filme e do livro É Assim que Acaba. Como ela pode amar o cara depois do que ele fez com ela? Como ela pode sequer considerar voltar para ele? Acho triste saber que esses são os primeiros pensamentos que passam pela cabeça de uma pessoa quando alguém sofre violência. Não deveríamos sentir um desgosto maior pelos agressores que pelas pessoas que continuam os amando? Chegando no nosso bloco sobre o filme, né, e o livro Assim que Acaba com spoilers, Lari, eu acho que, como a gente falou lá no começo, né, essa história ela fica muito focada no romance entre a Lily e o Ryle, e também entre a Lily e o Atlas, o que, né, pra mim é um porre, mas ok, a proposta da história, né? Tá bom, vamos lá. E o tema principal a gente sabe que é muito mais complexo que isso, porque passa por essa questão de quem é a Lily, né? E eu acho que passa realmente por isso de quem é a Lily desde que ela se entende como sendo a Lily, né? Quem foi a Lily criança, quem foi a Lily adolescente, quem é a Lily hoje, mulher adulta. E eu acho que uma coisa que é muito positiva e que eu concordo com você, que você já citou lá no começo, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais, é sobre como a montagem do filme impacta no entendimento da história que está sendo contada, principalmente dessa questão do amadurecimento, né, do romance entre esses três personagens, tanto quanto com a questão, né, da Lily entender aonde que ela tá inserida
né? Nessa questão de ser uma vítima de um relacionamento violento. Não é nem um relacionamento abusivo, gente. É um relacionamento violentíssimo mesmo, né? Então, eu acho que um ponto positivo pro filme, pra também a gente não falar que só tem defeitos, né? É como a montagem dele é feita, porque você começa a acompanhar a história e eu acho que o momento aonde pra muita gente caiu a ficha do que estava acontecendo é no momento onde a personagem percebe. Sim, eu acho, cara, isso pra mim foi o grande trunfo, assim, e foi uma coisa que ficou comigo depois que eu saí da sessão, e é muito engraçado, porque depois, eu passei por 2 momentos, né? O primeiro que foi imediatamente quando eu saí da sessão muito abalada, mesmo sabendo, assim, porque é o que eu falei, pra mim o maior componente do filme, pra além da violência física, é essa questão psicológica do relacionamento, né? Então eu saí super abalada e eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa, o meu marido tava aqui, né, o Leandro tava aqui, eu sentei com ele na mesa, peguei um copo d'água e comecei a chorar, e fiquei tipo uns 10 minutos chorando, porque uma das coisas que qualquer pessoa que tenha passado por um relacionamento abusivo em qualquer grau sempre vai te dizer é como ela acreditava ou até às vezes se lembrava das coisas de um jeito diferente do que aconteceu de verdade. Isso pra mim foi muito verdade na minha experiência vivendo um relacionamento assim, sobre como eu distorci algumas memórias pra elas caberem no molde da versão que tava sendo contada pra mim, porque a versão que era contada pra mim era sempre que era minha responsabilidade e que tudo que é feito pela outra parte é sempre sem querer e eu que sou sempre a pessoa que de alguma forma tá distorcendo e vendo culpa e não sei o quê. Então você começa a aprender a distorcer a realidade à sua volta pra que ela caiba no discurso que você sabe que você vai escutar. Porque isso acaba sendo mais confortável do que você arranjar um conflito que você sabe que vai escalar os problemas dentro da sua casa. Então, sim. Pra mim, esse é o super trunfo do filme, assim, porque as cenas de violência existem desde o começo, mas a forma como a Lily se lembra delas, desde as cenas de violência da casa dela de quando ela era adolescente, até as memórias que ela tem das coisas que ela vive com o Riley, elas são totalmente distorcidas. E é muito maluco, e é muito bem pensado como o próprio filme oferece isso pra você, né? Oferecendo pra você uma filmagem onde não fica claro exatamente o que aconteceu, onde você sabe, mas ao mesmo tempo você não consegue acreditar, porque o Riley é esse personagem tão charmoso, tão perfeito, tão bonito, tão não sei o quê, que você pensa, não, ele não pode ter empurrado ela da escada, ele não pode ter batido com alguma coisa nela. Imagina, isso não aconteceu. Até o momento em que não tem uma edição te dizendo o que aconteceu diferente. Você entende junto com ela. Então, pra mim, esse é o super trunfo do filme, porque você passa o filme todo duvidando da mesma forma como você sabe que a personagem duvida. Quando você sabe que tá tudo ali, não tem como ser mais explícito, mas o filme dá essa volta junto com você pra arranjar explicações mirabolantes e convenientes que apoiem a versão dos fatos do abusador. Sim. Eu acho que o filme, ele te coloca nesse foco narrativo, né, da Lily no momento certo, né? E é por isso que eu destaco tanto a primeira cena do filme, quando ele aparece, né, que ela tá lá no terraço e, cara, ele chega chutando uma cadeira. Literalmente a primeira coisa que ele faz. Literalmente no filme, a apresentação do personagem, do deus grego, neurocirurgião, nossa senhora, o príncipe encantado, é ele chegando e metendo o pé na cadeira. E aí muita gente olha e fala assim, mas é porque ele tava estressado, ele achou que ele tava sozinho. Não importa. É esse que é o lance, entendeu? É essa que é a coisa. Lógico que é isso, sabe? É isso, não importa. Ele chega chutando tudo e quanto que a gente, né, na sociedade naturaliza esse tipo de comportamento, principalmente quando vem de uma pessoa que se identifica como um homem cis, de que ele pode quebrar as coisas, ele pode chutar as coisas, porque ele tem problema de raiva, porque ele se descontrolou. Sim. São só bens materiais. Então, você tem que conseguir lidar com a sua raiva de outro jeito, sei lá, vai correr na praça. São sabe? só bens materiais até o momento em que não forem, né? Mas tá irritado? Tá irritado, sabe? Todo mundo já ficou irritado, sei lá, com uma caneta que não pegou e tá com a caneta longe. Eu entendo. Ok, mas assim, né? A apresentação dele é bem clara que ele está
transtornado, sabe? Que ele não está equilibrado. Sim. E aí que eu falo que pegou pra mim, porque assim, a apresentação dele é assim, eu olhei e falei, esse cara é violento. Porque ninguém chega num lugar desse jeito, chutando as coisas, quebrando as coisas. E aí, aos poucos, né, ele vai dobrando ela, e aí eu já fiquei, sabe, com a antena ligada, porque aquela história toda de que, eu acabei de passar por uma cirurgia, onde eu não consegui salvar uma criança que levou um tiro, porque o irmão mais novo, né, atirou nele, isso vai acabar com a vida dessa criança. Eu vou te falar que eu olhei e falei, essa é a história dele, isso aconteceu ele tá vendendo com ele. como outra pessoa. E assim, eu duvido que ele teve esse caso que ele atendeu essa noite. Entendeu? Eu não acreditei em nada do que ele falou. Eu falei, esse cara tá falando uma verdade nua e crua sobre ele, não sobre o dia dele, sabe? Depois, lendo o livro, tá? É falado que sim, né? O personagem conta isso pra ela e dá-se a entender que foi isso mesmo que aconteceu, né? Que ele perdeu esse paciente e também é falado depois que enfim, tal qual a história que tá lá no filme, né? Que ele também passou por isso. Mas assim, até agora eu não acredito que ele perdeu um paciente assim, tá? Eu não acredito. Desculpa, Colin, você falhou nessa missão, você não me convenceu, o filme também não me convenceu, tá? Eu acho que ele estava mentindo e é isso, né? E a gente vai pegando aos poucos, né, como que o comportamento dele é super obsessivo com ela. Porque no filme não mostra, mas no livro tem uma coisa, e aí tem uma diferença grandíssima sobre o filme e o livro, que é, no livro, a Lily sabe que ela tá passando por violência. A Lily percebe as coisas. A Lily começa a falar, eu não gosto dessa atitude dele. Isso aqui tá muito estranho, eu não tô confortável. Ela sabe o que ela tá passando, entendeu? Isso é um diferencial que tem, e eu concordo com você que o grande trunfo do filme é colocar gente, né, que não conhece o livro nesse lugar pra poder entender ela. Então acho que é você promover uma experiência diferente pra quem tá assistindo. Só que ele é um cara, assim, que toma atitudes que pra mim deveria estar no filme e não está, como por exemplo, quando ele vai encontrar com ela no apartamento, ele bate em 29 apartamentos antes de achar o dela. Meu Deus. Isso não é normal, entendeu? Se alguém passou por 30 casas batendo até chegar na sua casa, você fuja dessa pessoa. Pelo isso amor não é de normal. Deus, chama a polícia. Exatamente, isso não é romântico, gente. Isso não é uma declaração de amor. O nome disso é obsessão. Isso não é saudável, sabe? Então, eu acho que o livro, ele entra mais sim na psique da personagem, né? Como, enfim, livros costumam fazer, né? Mas mesmo assim, eu acho que... eu não gostei do livro, não é bom. Assim, já adiantando. Tem duas coisas que me incomodaram pra caralho nesse filme. A primeira é a quantidade de montagem com música. O filme tem 75% do filme que parece um grande clipe com o desfile de roupa da Blake, e eu achei isso um pouco irritante. Eu acho que destoa um pouco do tom do livro. Na verdade, são três. Isso, o excesso de Atlas, eu acho que rouba um pouco da atenção, assim, esse romance dela com ele e essas memórias do passado, por mais que elas sejam importantes pra gente entender de onde a personagem vem. Eu acho que elas também, na minha opinião, prejudicam um pouco o que a gente tem aí de espaço de tela, porque eu acho que seria realmente relevante, né? Que é, enfim, o desenvolver dessa relação dela com o Riley. E o final, que é... final foi uma coisa que me deixa com muita raiva. Porque o final, gente, vamos lá. Se você tá ouvindo tudo isso com spoilers, não assistiu, não leu, mas o final do filme termina com, tipo assim, ela se retira, né? Ele ataca ela, deixa uma mordida, enfim, uma cicatriz muito feia nela, ela vai pro hospital, o Atlas tira ela de casa, ela fica hospedada com ele se escondendo, assim, por alguns dias, evita ele, não sei como, porque ele sabe onde ela trabalha, ela volta a trabalhar, tipo, e ele simplesmente não aparece mais, e é uma coisa que pra mim é completamente irreal, mas ok. E aí ela se retira de casa, mas ela tá grávida, e aí no final da gestação eles voltam voltam a estabelecer contato, mas sem voltar a se envolver. E no dia que a filha deles nasce, tudo acaba com basicamente... ganha o pior nome do mundo, que é Emerson. Quem vai dar o nome de Emerson pra filha? Mas ok. Porque era o nome do irmão dele, papapá, foda-se. Deve ser o nome de Emma, sabe? Vai tomar no cu. Não, gente nome feio da porra. Mas... o que mais me irrita é que, tipo, a menina nasce e aí eles têm uma conversa no hospital onde a Lily fala pro Riley, tipo, olha, a gente não pode voltar, isso não pode tornar a acontecer. E ele fica, não, porque eu vou mudar. E ela tá, tipo, imagina que fosse ao contrário, imagina que fosse a nossa filha passando pelas coisas que eu passei. E ele fica, não, realmente, né, não posso permitir um negócio desse. E vai embora e acaba o filme. E eu fiquei, nossa, gente, essa é a mensagem, que se a gente, de repente, falasse pros caras, olha, não tá certo, então a gente ia resolver todos os problemas de violência. Eu acho
acho esse final, assim, ele não chega nem a ser, eu não sei se ele é de mau tom. Eu acho que ele é simplesmente ruim, ingênuo e ruim. É um desserviço esse final, assim, você não chama uma polícia, você não toma uma atitude, não presta uma queixa contra um cara que te bateu 3 vezes. Tipo, você tá maluca, bicha? Então, a minha grande dúvida é se termina assim no livro também. Olha, sim e não. Vamos lá, porque no livro, como eu te falei, né, a Lily vai percebendo as violências e aí ela fala pra ele em determinado momento ali, entre a segunda e a terceira agressão, eles acabam brigando, ela se afasta dele e ele fala que ele tem esse problema de raiva. Então essa história do Emerson, né, que ele matou acidentalmente quando ele era criança com o revólver escondido do pai, quem conta pra Lily é ele, não é a Alyssa, né? Tá. E ela fala, olha, eu entendo a sua dor, né, ok, te amo, entendo sua dor, você tem um problema de raiva, você tem que tratar disso. E aí ele fala, tudo bem, vou tratar disso. E aí eles continuam juntos, ele compra um apartamento naquele prédio, né, onde eles se conheceram, que a irmã dele tem lá a cobertura junto com o Marshall, né, que inclusive Hasan Minhaj, te amo, me liga, né, fiquei muito feliz quando eu vi ele, só deu eu lá, tipo, meu Deus, a Hasan Minhaj, sabe, todo mundo, quem que é? Eu falei, é um cara muito foda, sabe. E aí... Melhor personagem. Não, eu amo esse cara, eu acho ele incrível, fiquei muito feliz, assim, foi a única coisa realmente muito boa que eu encontrei nesse filme foi o Hasan Minhaj, é isso, mas enfim. Aí, eles se mudam pra lá. E aí tem toda aquela tour, né, da revista, onde ela é reconhecida, né, pela floricultura, que tem também depois a fala do Atlas. Que aí ela associa, né, o passado dos dois. No filme acontece de uma maneira diferente, não é por causa da tatuagem. Ele acaba lendo os diários dela, ela carrega um desses enfeites de geladeira, né, que o Atlas deu pra ela, e ele acaba linkando as coisas, acaba batendo nela, quase a estupra, e aí ela foge junto com o Atlas, né, consegue pedir ajuda pra ele e vai embora. O que acontece? Quando tudo isso acontece, ele volta atrás dela na floricultura, e ele fala que ele vai fazer uma prova, né, da residência de neurocirurgia, e ele vai passar 3 meses fora. Então, ele não sabe que ela está grávida, né? E depois, quando eles voltam a se encontrar, ela já tá com a gravidez bem avançada, e ela fala o tempo todo que ela não quer ficar perto dele, que ela sente muita raiva. Então o livro, ele trata muito essa questão, olha, eu amo ele, mas eu tô com raiva dele. Eu sinto falta dele, mas eu tenho ódio dele. Então é essa luta dessa personagem que tá nesse relacionamento, né, que tá falando, eu gosto dele, o que me dá vontade de ficar, mas eu não posso ficar porque senão vai acontecer uma coisa pior, né? Ela não fala que vai acontecer uma coisa pior, mas enfim, você tem que saber ler, né? O que eu acho que é um problema, porque eu acho que a Colleen podia deixar mais claro isso, né? Se eu ficar, ele vai me matar. Acho que poderia estar lá, sabe? Na história, mas enfim, né? Sim. O romance todo que ela coloca no sentido de romancear as coisas, né? Colocar panos quentes. E aí tem aquela parte que ele vai lá pra construir o berço da criança, né? Quando ele vai no livro, ele não tá sozinho, ele vai com o Marshall. E quem pede pro Marshall estar junto é ele. Porque ele acha que ele pode perder o controle, então ele já quer que o Marshall fique perto pra protegê-la. Entendeu como é que vai ficando complicada essa história no final? Entendeu? Aí, ok, né? Ela fala pra ele que ele vai poder ter contato com a criança, né? Que ela nunca afastaria ele da criança e tudo mais. E aí ele fala, tá bom, e a gente? Ela fala, eu não vou tomar nenhuma decisão agora por causa dos hormônios da gravidez, eu vou esperar. Quando essa criança nascer, eu tomo uma decisão. E aí eles continuam afastados. Quando a criança nasce, ela tem toda aquela conversa lá, igualzinha que tá no filme, entendeu? Com essa justificativa de que se você não faria com a sua filha, então por ela eu tenho que sair, que é, na verdade, a explicação do porquê que se chama é assim que acaba. Só que aí que tá o problema, Larissa. O livro é sobre a Lily, que está em um relacionamento que tem violência doméstica, e que sim, violência doméstica não se resume apenas à violência física, também à violência psicológica, entendeu? É aí que tá o grande tchan da coisa, né? Que a gente tem que saber, ou a gente tem que conhecer, ou a gente tem que ter estudado, ou a gente tem que ter passado pra poder entender. Essa criança viu e julgou a mãe a vida inteira, porque a mãe estava, com muitas aspas, se submetendo a esse relacionamento. E quando ela está nessa situação, cai a ficha dela de que talvez a mãe dela não tinha tido outra escolha, entendeu? Talvez a mãe dela não era ruim, ou talvez a mãe dela não era uma fraca, pelo contrário, a mãe dela era forte porque ela aguentou tudo isso, porque ela não tinha as ferramentas pra sair.
O que pra mim é um outro problema, né? Você falar que quem fica numa situação dessa é forte. Na verdade, essa pessoa é uma vítima. Não é nem forte nem fraca, ela é uma vítima, ela precisa de ajuda. É outro rolê. E aí, quando ela fala lá, olha, se fosse a nossa filha que falasse pra você que a pessoa que ela mais ama bate nela, o que você falaria? Tem, na verdade, a ver com ela se colocando nesse lugar de que ela tem que sair por causa da relação dela com a mãe dela, e não por causa da menina. Entendeu? Só que no filme, a mãe dela nem existe direito, né? A mãe dela só aparece no começo. No livro, a mãe dela vai morar em Boston, elas têm um relacionamento mais próximo, entendeu? Então tem esse desenvolvimento do personagem. E pra mim, no filme, o que me pegou foi também essa cena, porque eu virei e falei, deixa eu ver se eu entendi. A justificativa pra ela sair desse relacionamento é porque se a filha dela apanhasse do marido, seria... Sabe? E o que tem uma coisa a ver com a outra? Seria culpa dela, né? Ou a solução é... Você tem que engravidar, porque quando você vira mãe, você consegue sair. E o que você tá me dando exatamente, entendeu? Eu não tô entendendo o que você tá querendo me colocar, né? Então eu não gostei, assim. Porque pra mim, no filme, parece que é uma gravidez como um salvador de vidas, entendeu? Que é uma outra narrativa que eu não gosto. Pra mim, tudo parece muito fácil, cara. É isso que me irrita, porque é um problema muito complexo. E eu tenho a sensação de que eles correram com esse final pra, tipo, servir um final de margarina onde todo mundo fica bem, sabe? Onde, tipo, ela tem a filha dela, ela fica com o Atlas, que era o amor da vida dela, o cara vai se tratar e é isso aí. E a gente nem sabe se ele foi se tratar, na verdade, a gente não tem notícia nenhuma dele e meio que é isso, sabe? Não tem consequência nenhuma. E mais do que tudo, assim, pra além de ser um bom final, um mau final, eu acho que entra no rol de coisas que são de serviço com uma coisa muito importante. Sim. Sabe? Sim. É um negócio que dava pra você ter feito tão mais, sabe? Tipo, conversa não é o que resolve. Assim, 99,9% dos casos de violência doméstica. Não tem conversa, sabe? Tipo, você não vai resolver uma coisa assim, às vezes uma medida protetiva. Você não vai resolver as coisas só falando, pensa nos seus filhos. A maior parte dos casos, como é o caso dela mesma, quando ela era adolescente, ela tem essas lembranças, acontece com filho ou sem, sabe? Então, eu acho que acaba sendo muito reducionista e muito injusto, porque pra mim a mensagem que fica é muito de tipo assim, você tá vendo? Se você tivesse feito um esforço e conversado com ele e feito ele se colocar no seu lugar, isso não teria acontecido, não teria chegado a este limite. Como se fosse só uma questão de você argumentar com um cara, sabe, que bate em você quase por esporte, que trata você como se você fosse uma coisa. E é isso que vai resolver. Tipo, você se coloca aqui no meu lugar 5 minutinhos, beleza, sobe os créditos, acabou o filme, sabe? Não faz sentido nenhum isso. Eu concordo com você. Eu não tinha me aprofundado nessa sua visão, mas eu concordo com você. Eu também não gostei disso, mas é isso, né? É tudo muito clean, sabe? O Ryle sem querer machucar ela, porque ele tem problemas de raiva. O que eu queria daquela conversa dos dois... Ela poderia ter tido a criança, poderia ter sido ok, assim. Se ela virasse pra ele e falasse, eu quero divórcio porque eu posso até gostar de você, mas eu me amo mais e eu vou proteger a minha vida, acabou. Zerou, entendeu? Beleza, é uma conversa, mas você está me passando uma mensagem do quê? Olha, você tem que assumir que tem coisa que não é aceitável por mais que você ame alguém. Sim. Entendeu? E aí, tudo bem, né? Não vai ter todas essas nuances, essas consequências, como você disse, né? De ver esse cara pagando por aquilo que ele fez. Entendo, tá bom, ela não quer mostrar. Mas isso vai dar realmente um poder de colocar essa personagem nesse papel de protagonista da própria vida. Onde ela não vai mais ser uma vítima, entendeu? De algo do qual ela não teve escolha nenhuma. Porque ela escolheu se relacionar com ele, mas ela não escolheu ser vítima da agressão que ele faz com ela. Nenhuma vítima escolhe ser vítima. É esse que é o ponto. Então eu queria que ela tomasse essa narrativa de volta, sabe? Esse protagonismo da própria vida. E o filme não dá isso. No livro, tem esse mesmo diálogo e no final, ela, enfim, sai do apartamento, passa lá 11 meses, ela tá andando com a criança, acaba encontrando o Atlas, né? E ela tá levando a criança pro pai passar o dia. E o pai trata ela normal e, tipo, parece que todo mundo ficou bem e que assim, divórcio sabe? amistoso, ninguém nunca desceu a mão na cara de ninguém. Exatamente, sabe? E eu, sabe? Assim, sabe? Eu não gosto, assim. Eu acho que tanto quanto o filme fez muito bem de demonstrar pra gente aos poucos, né, que a coisa tava escalando. Inclusive, a atriz que faz a Lily, né? A Blake Lively. Ela tá, assim, espetacular, porque você vai vendo aos poucos ela começando a ficar com medo dele, né?
aos poucos você vê ela com ele e o olho dela ficando assustado e ela, calma, para. E assim, é uma atuação muito boa, porque até então a gente não tinha visto com clareza o que estava acontecendo, sabe? Então eu acho que ela brilha muito, assim, nesses pequenos detalhes, mas a história em si, ela não é, sabe? Eu acho que falta coisa, sabe? Me parece só um relato, e é um relato que mesmo é assim que acaba, pra mim não é suficiente, porque a sensação que me dá quando ela fala pra filha, né? Olha, é assim que acaba todo esse ciclo, é o quê? Como agora eu saí desse casamento, eu estou sendo uma leoa maravilhosa, que eu estou te protegendo de todos os possíveis agressores que você teria. E a vida real também não é assim, entendeu? Não é ela que está acabando com nada. Exatamente, não é... Pode ter acabado com ela, mas pode recomeçar com a filha dela, sabe? Sim. E a sensação que fica pra mim é isso, é de que, tipo, ela se tirou dessa situação, mas ela não aprendeu o suficiente pra passar alguma coisa pra filha dela, sabe? Ou pra passar alguma coisa pra ninguém. Porque no final das contas é isso que você falou, tipo, você se retirou pela sua filha, tipo, né, se fosse por ela, não vou te submeter a isso, etc, etc. Se ela não tivesse tido filho, ela teria continuado? Ela teria seguido em frente, porque de uma certa forma é isso que ela acha que ela merece? É isso que ela acha que é amor? Tipo, sabe, tem muitas questões que ficam não resolvidas. E eu não acho que cabe ao filme necessariamente responder o que a gente quer. Mas eu acho que acaba sendo uma saída, novamente, muito simplista pra uma coisa muito complexa, sabe? Onde, no final das contas, assim, pra mim, a própria dualidade desse triângulo amoroso, né, que permeia essa história, mesmo não sendo exatamente um triângulo amoroso, pelo menos no filme, durante 70% do filme, não é pra mim a alternativa entre, tipo, você quer ficar com uma pessoa que te trata super bem e te trata do jeito que você merece versus uma pessoa que te trata como lixo e é violento com você por qualquer motivo. É mais do tipo assim, com qual desses homens bonitos você quer ficar? E isso me deixa muito irritada, porque no final das contas existem vários fatores, obviamente, que levam uma pessoa a sair de uma relação como essas, mas eu acho que uma das primeiras, muito provavelmente, é você entender que você não merece se submeter a isso, sabe? Você entender que você não precisa se submeter a esse tipo de coisa. Então, pra mim, todo esse ponto de vista de que é algo que ela faz por outra pessoa e não por ela, pra mim só mostra que, tipo assim, ela não realmente cresceu nada, sabe? Tipo, ela não aprendeu que não é uma coisa que é aceitável. Ela só definiu que é algo que não é aceitável pra filha dela, mas não necessariamente pra ela, saca? Exato, é que aí ela tem a sorte, né, de ter o Atlas, que supostamente nunca vai machucá-la. E que você também não tem como saber. Porque tudo que a gente tem é uma romantização desse personagem. Exatamente. Então, eu acho que é muito complicado. E volto a reiterar, assim, teve 2 momentos que eu fiquei pistola com essa história desse final, que o primeiro é quando ela descobre que ela tá grávida. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça é, por que você vai manter essa gestação? Entendeu? Você acabou de ser violentada pelo seu marido, descobre que tá grávida dele, e aí você vai manter essa gestação por quê? Sabe? Essa é a primeira coisa que eu pensei, porque a gente também não vê essa personagem falando, nossa, o sonho da minha vida é ser mãe, nossa, isso é uma coisa que eu quero. A gente não tem. Fica meio subentendido, né? Fica subentendido como aquela lista de coisas que você tem que fazer, sabe? Você cresce, você tem que fazer uma faculdade, você tem que plantar uma árvore, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que escrever um livro, sabe? E tem que comprar um carro zero. E tem que fazer uma doação pra instituição de caridade. Pô, gente, né? Assim, o mundo acha que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso? Isso é o que eu quero pra minha vida? Tem coisa que eu não tenho opção como trabalhar, porque eu sou pobre, né? Mas assim, entende? É esse que é o ponto, né? E aí eu acho que chega do nada essa gravidez, e é uma gravidez, assim, salvadora da vida dela, entendeu? E aí com esse final que ela joga tudo pra ele, e eu odeio esse argumento, Larissa, e eu acho que esse argumento ele é péssimo, sabe? Quando a gente tá falando de assuntos como violência doméstica, feminicídio, e todas as fobias que a gente tem no mundo, que é o argumento do seguinte, você faria isso com a sua mãe? Você faria isso com a sua filha? Você faria isso com a sua esposa? Você faria isso, sabe? Você não tem que fazer porque é errado. Exatamente. É tipo, se o único argumento é tipo assim, porque se você tem que pensar em mim como alguém que você respeita. Não, caralho, você tem que pensar você tem que me respeitar. Sabe, não é porque eu poderia ser sua filha, poderia ser sua mãe. Não, é porque não é aceitável você fazer isso com nenhum ser humano, ponto. Exatamente. E eu acho que o filme, ele não faz isso. E pior, ele coloca, sabe, como a solução essa questão da M, né? Enfim, que é como é chamada no livro depois...
da Emerson, coloca essa questão de que, pô, então é só você ter um filho com o seu agressor e falar pra ele, você faria isso com a sua filha? Se a sua filha chegasse pra você e falasse, você entende agora? Então tá bom, tchau, e ficou tudo bem? Cara, sabe, a gente sabe que até estatisticamente falando, mulheres que estão em relacionamentos violentos e que têm filhos, elas se prendem ainda mais. É mais difícil pra sair, porque a teia social, ela é mais complexa do que isso, por questões de gênero, por questões econômicas, por questões culturais, sabe? Então, assim, eu não sei de onde que a Colleen... Aliás, eu sei de onde que a Colleen tirou isso, mas, assim, a ideia é péssima, sabe? A execução é péssima, é horrível, sabe? Ficou de muito mau gosto. Ficou muito ruim. Eu acho que passa uma mensagem muito errada. Assim, tá, pode ser que essa mensagem era voltada para mulheres que tinham filhos. Tá, então me dá um argumento melhor, entendeu? Sim, me ofereça mais, né? Você é capaz de me oferecer mais. Me dá um argumento que realmente, que é o que eu te falei, sabe? Pô, eu não sou escritora, eu não sou roteirista. Eu só queria ver ela falando, isso acaba aqui agora, porque apesar de eu gostar muito de você, você me faz mal e eu tenho direito a ser feliz. E eu não vou passar por isso. Eu não quero passar por isso. Eu posso te amar pro resto da minha vida. Eu escolho viver bem. Cara, a gente precisa ter, sabe? A gente precisa, sendo mulher principalmente, a gente precisa sair desse espaço do amor romântico, que se você ama alguém, você aceita tudo. Não, você pode sim amar alguém, não dá certo o relacionamento com a pessoa e você vai se reconstruir, a vida continua, gata. Bora lá, entendeu? E você não precisa ter um bofe do seu passado, sabe? E você precisa entender que amor não é o suficiente pra nada. Amor sozinho não resolve nada. Você pode amar e uma pessoa pode te amar loucamente e essa pessoa te fazer mal de 30 formas diferentes, sabe? Não é falta de amor, não é falta de tentar, não é sinal de fraqueza, não é... Mas é isso, tipo, as nossas narrativas, elas estão tão permeadas por essa ideia de que a gente resolve as coisas com amor, sabe? Tipo, e não, cara, às vezes você resolve chamando a polícia, às vezes você resolve se retirando de determinadas situações, às vezes você resolve se priorizando. E é isso, novamente, coisas que me deixam pistola. Em nenhum momento é sobre ela se priorizar. Não é. O livro É Assim que Acaba foi escrito por Colleen Hoover, traduzido por Priscila Catton e publicado no Brasil pela editora Galera em 2018. O livro é narrado em primeira pessoa, com foco narrativo em Lily Bloom. Ele estourou no ano de 2021 após divulgação em massa pelos usuários do TikTok, gerando assim uma continuação intitulada É Assim que Começa, além da sua própria adaptação para os cinemas. E aí eu acho que também tem uma coisa que é importante que tá no filme, e aí eu quero entrar em quem é, né, a Alyssa e quem é o Marshall, que sim, o casal mais fofinho de todo o filme, o único casal que funciona lá, tá? Porque assim, Lily Atlas não faz sentido e Lily Ryle também não faz sentido, justamente por causa dessa coisa ultra romantizada que a Lily tem na cabeça, sabe? A Lily é uma princesa da Disney, né? Nossa, a Lily precisa urgentemente fazer terapia. Nossa, muito, assim, muito. Amiga do céu, pelo amor de Deus. Só que a Alyssa e o Marshall, além deles terem um relacionamento saudável, e aí você vê que o tempo todo eles estão se provocando, eles estão brincando, eles têm uma dinâmica própria que pode até parecer estranho para as pessoas de fora, mas você vê o carinho e o respeito que eles têm um pelo outro, a parceria. Mas tem uma cena que eu acho que é importantíssima e que me remete lá atrás, uma fala sua, que é: a gente tem que se meter sim, a gente tem que meter a colher sim, e saber como que a gente vai meter essa colher, o garfo, a faca, tudo numa briga de casal, que é o momento onde a Lily vai contar, né, pra Alyssa o que aconteceu, né, da violência que ela sofreu, e aí a Alyssa fala: olha, ele sendo meu irmão, eu iria pedir pra você perdoar, mas sendo a sua melhor amiga, se você voltar pra ele, eu nunca mais falo com você. Nossa, eu amo, essa pra mim é a melhor cena do filme. Não, e é uma coisa, isso. Diálogos extremamente simples que resolvem tudo que eu espero de uma história como essa, sabe? Exatamente. E eu acho assim, o poder disso, sabe? Que é justamente você também que tá, né, numa posição de ouvir isso, você poder tá lá e falar: eu tô do seu lado, entendeu? Eu acho que você tem que fazer tal coisa, eu espero de você que você faça tal coisa. Se você não tiver condições, eu vou ver qual é o limite que eu consigo ter. É porque entendeu? Também é isso, é sobre... Eu acho que isso é muito uma verdadeira amizade,
tipo assim, eu vou estar com você independente, contudo, eu vou precisar que você exerça os seus próprios limites e eu vou precisar que você se respeite pra que eu consiga respeitar você também. Porque existe um limite do que a gente consegue fazer quando a pessoa não se ajuda. Sim. Pra mim, essa fala da Alice é importantíssima por isso, que é tipo assim, olha, no final das contas é a escolha sua, eu nunca vou dizer pra você o que você tem que fazer, só que assim, não adianta você vir chorar as pitangas pra mim depois, se você se colocar se você é ciente do que tá acontecendo, se colocar nessa situação de novo. E eu acho que esse é o nosso papel enquanto, né, acho que principalmente de mulheres para mulheres, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, com tipo, a gente não consegue fazer as nossas monas acordarem pras merdas dos relacionamentos delas, a gente não consegue forçar ninguém a deixar ninguém, a gente consegue estender a mão, mas coisas que, novamente, todas nós já tivemos, né? Alguém que passou por um relacionamento bosta, terminou, saiu do relacionamento e voltou pro relacionamento. E aí você fica se sentindo, tipo, não só um relacionamento bosta, de tipo, esse cara é um bosta, mas assim, relacionamentos de fato problemáticos. Eu tive várias amigas que passaram por isso. E mais de uma vez eu fiz o papel da lista de tipo assim, cara, você me manda uma mensagem quando você decidir que você quer sair disso de vez, porque não dá. Porque você fica nessa de querer ajudar e de a pessoa te abrir um espaço pra interferir, aí logo em seguida você se vê nessa situação de novo, onde a pessoa voltou pra esse mesmo ciclo e cada um tem o seu ritmo. Ok, não sou eu que vou definir pra você o quanto que é o chega, até onde você consegue ir. Só que a gente às vezes precisa também de pessoas que estejam dispostas a só ajudar a gente quando a gente estiver pronto a se ajudar, saca? Sim, sim. E eu acho que a gente tem que saber, né, o momento certo de falar essas coisas. Uhum. E a gente tem que conseguir saber se você vai falar pra uma amiga, olha, só me manda mensagem quando você resolver sair disso, se a gente vai tancar isso. Sim. Entendeu? Porque assim, é uma escolha. Não é que eu tô falando pra você escolher entre eu ou ele. Eu tô te colocando um limite aqui do que eu aguento. Exato. E eu não aguento mais isso, entendeu? Então assim, isso não quer dizer nada pra você. É que é o meu limite. Eu entendo o seu, respeito o seu, gostaria que você saísse. Eu não consigo te tirar, mesmo porque essa não é nem minha função, é sua. Eu tô aqui pra te ajudar a fechar a mala, entendeu? Quem tem que querer pegar a mala é você. Uhum. Eu não vou ser a sua salvadora, sabe? É esse que é o ponto. Mas sim, eu tô te falando. Você precisa se salvar também. Você tem que tomar uma atitude, né? E às vezes a atitude não é você sair totalmente, mas é você conseguir virar e falar, tô pronta, vem me socorrer e sustentar isso, entendeu? Uhum. E sustentar, né? Porque senão também parece que a gente tá falando, cada um que se vire, né? Não é isso que a gente tá falando, só pra deixar claro, não é isso. Só né? que acho que tem essa coisa também de, tipo, no final das contas, e isso volta pra nossa revolta sobre o final, né? A única pessoa que consegue se retirar de situações assim é a gente mesmo. Com ajuda, obviamente, eu acho que não tem uma pessoa que tenha vivido, ou que conhece alguém que tenha vivido, que tenha saído 100% sozinha. As situações de violência são muito complicadas, relacionamentos abusivos do menor ao maior grau são muito complicados, é muito difícil de você enxergar, é muito difícil de você conseguir sair. Só que se você, pessoa que está passando por isso, não toma esse primeiro passo de falar, não, aqui eu cheguei no limite e acaba nesse momento, é assim que acaba, né, pra citar o livro. Se você não tem esse momento e você não faz esse movimento, ninguém consegue arrastar você pra fora. E acho que é aí que entra a lógica da Alicia, que é muito a minha lógica também, de tipo assim, vou estar com você até o final, contudo, só até o limite de onde você for. Eu não vou te arrastar pra fora. Não tem como te arrastar. Ninguém tem como te arrastar. Tem que ser uma coisa que parte de você. Sim. E eu acho que, infelizmente, esse é um lugar onde a gente sempre vai estar, sabe? Essa é uma das funções que a gente sempre vai se ver, porque sempre vai ter uma mulher que vai estar passando por isso, sabe? E eu acho que é importante, é aí que me pega, sabe? Toda essa questão do filme, do livro, porque eu acho que eu não vou falar que são pequenas mudanças, porque são mudanças gigantescas, mas se fosse feito do jeito certo, seria justamente um alerta para, olha, isso acontece e é possível sair disso, entendeu? É realmente possível sair disso. E pra sair disso, você não precisa ter um amor da juventude, que você ajudou com caridade, você teve uma torre da noite de amor, e aí seu pai foi lá e quase matou ele, mas você encontrou ele é um cara charmoso e maravilhoso, e muito feliz e pleno, e que, nossa, como ele tinha... Sabe, às vezes você não tem ninguém, e você tem que saber que a sua vida é muito importante, que você tem que assumir o controle dela, e que você tem que sair de lá, porque a sua vida importa, sabe? E aí,
é isso, sabe? É o famoso, a ideia é boa, mas a execução ficou ruim. Sabe? A ideia toda do assim que acaba é boa, mas a execução é uma merda. Que assim, eu acho que ele erra em coisas que não são aceitáveis. É esse que é o problema. Acho que vale, sim, por ser uma obra que está no cinema e que tá falando disso. Acho. Quer dizer que é bom? Não. O filme é ruim? Tecnicamente, o filme não é ruim. Concordo com você sobre, né, o excesso de música, tá? Mas assim, é um filme, sabe? Não é um filme bom. Definitivamente um dos filmes já feitos. Sabe? Mas não é também um filme ruim, né? Não é um guilty pleasure, né? Não é um filme super B. Mas eu acho que ele é muito superficial e eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas que ele não tá falando, que é isso que a gente tá fazendo aqui, sabe, Lari? As pessoas têm que mergulhar um pouco mais nisso. E é difícil porque eu fiquei pensando muito também, enquanto que esse filme, ele coloca a Lily como uma personagem universal, na verdade, sabe? É a mulher que sofre violência, mas também é a mulher que viu a mãe sofrendo violência, mas também é a mulher que conhece alguém que gosta muito dessa pessoa que também sofreu violência, mas também é a mulher que sofreu violência, mas agora tem filhos. Ou seja, ela é tudo, sabe? Sim. E se ela é tudo, ela não é nada. É esse que é o problema. E acaba que a experiência dela acaba ficando muito rasa, né? Sim. Justamente por isso. No filme eu acho que é mais fácil você passar um pouco de pano, assim, porque eu acho que o filme, ele deixa mais a entender que ela não percebe que ela está numa situação violenta, né? Existe muita manipulação envolvida na forma como o relacionamento dele se dá no filme, mas também existe um excesso de romantização, assim. Esses episódios de violência e de mania do Riley, eles são tidos como episódios, não como parte fundamental do comportamento dele, que é o que deveria ser considerado, sabe? Tipo, não, ele é uma pessoa violenta, a gente viu isso na primeira cena. Em vez disso, a gente tem montagens sobre como ele é charmoso, perfeito, incrível, maravilhoso, com rompantes de violência, como se isso fosse algo esporádico e não algo que precisa, de fato, ser tratado, enfim, ser visto aí. E aí você fica um pouco nessa, no filme, de tipo assim, tá, eu entendo por que ela entrou, porque eu entendo vendo como se dá, eu acho que eu também me apaixonaria por esse cara, sabe? Tipo, ele tem ali elementos que eu fico olhando e fico tipo, consigo entender por que ela se interessou por ele, por que isso chegou até onde chegou. Mas como que uma pessoa que parece tão ciente dessa violência dos arredores dela consegue ignorar isso por tanto tempo, sabe? Sim. E aí, isso talvez seja uma pergunta que talvez eu esteja fazendo com um ponto de vista de uma pessoa que nunca viveu num lar violento. E aí tem, enfim, eu não tenho esse ponto de vista pra saber se não é uma dúvida real de caráter aqui, porque eu acho que isso é bastante possível. Mas eu acho que é um pouco disso que você falou, assim, de tipo, ela é tão universal que a experiência dela se transforma em uma coisa um pouco rasa. De você tem tanta referência, e acho que principalmente no livro, pelo que você falou, né, de tipo, ela percebe esse comportamento com tanta frequência e isso se arrasta por tanto tempo, cara. Tipo, que loucura. Ela percebe em coisas como o que tá no filme, assim, não tem nada muito diferente do que tá no filme, né? Mas é tudo colocado naquele roupante da mulher insegura, sabe? Tá. Ai, ele olha pra mim, mas por que ele olha pra mim, né? Ninguém olharia pra mim. Ao mesmo tempo, depois tem ela lá lendo o diário dela, onde ela conta a história do Atlas. Nossa senhora, os dois se gostavam. E você fica, ué, entende? Então, assim, eu acho que a Colleen tenta colocar muita coisa, sabe? Pra explicar a atração que ela tem pelo médico, pra casar bem com pessoas, né? Com mulheres que são inseguras. E assim, surprise, surprise, todas nós somos. Porque o mundo fala que a gente tem que ser uma coisa que é impossível de ser, né? Então, assim, pra gente entender o que é segurança, que a insegurança é um processo aí de vida, basicamente, que você tem que investir o seu tempo de vida para conseguir entender, né? Que não é sobre você, é sobre o mundo, se chama marketing. E aí, você se identifica. E aí tem a questão desse lugar da filha que viu, né, um pai violento, mas que o pai era bom pra ela. Aí também todas as filhas que passaram por lares, né, onde o pai era violento com a mãe, falam a mesma coisa. Inclusive, isso é uma fala muito falada, né? Um péssimo marido, mas um ótimo pai. Como logo, se isso fosse ser humano horroroso, sabe? Na minha opinião. Exato, tipo, nossa, parabéns, né? Você quer um troféu por você não ter sido um escroto com seu filho também? Entende? Então eu acho que passa por tudo isso e não é feito de uma forma, de novo, que realmente liberte a Lily de onde ela tá. Então, não gosto. E aí, terminando o livro, inclusive eu vou até aqui já falar que pra mim um dos maiores problemas com o livro não é nem só essa narrativa toda, isso pra mim foi muito torturante, mas assim, o livro é mal escrito, gente. O livro é mal escrito.
E olha, eu sou a pessoa que aguento quase tudo nessa vida, entendeu? Com relação à leitura, assim. Pra eu olhar e falar isso aqui é muito mal escrito, é porque é muito mal escrito. É nível 50 tons de cinza, assim, entendeu? Pode ser. É, assim, sabe? Olha, é um livro que é fácil de ler. Sim, é fácil de ler porque as frases são todas simples e tem no máximo 8 palavras por frase. Ok, entendeu? Então, assim, entendo que é uma leitura que acaba sendo com uma impressão de que é mais fluida porque ela é mais simples, mas na verdade é um texto muito mais truncado e muito superficial. E assim, e muito ela tá num lugar, de repente ela tá em outro. Olha, é ruim. E a mensagem que tá sendo colocada lá, que é toda essa discussão que a gente tá tendo aqui, ela não é executada de uma boa forma. E quando eu cheguei no final do livro, que eu entendi, né, que ela fala aquilo pra filha dela por causa do relacionamento com a mãe dela, e ela dá dados estatísticos, ela coloca essa coisa, né, de por que a gente questiona sempre a mulher e não o agressor, né? No caso aqui, a gente tá questionando quem fez a obra. Eu tô questionando você, Colin, por que você fez isso, né? Aí, no finalzinho do livro, ela coloca que a personagem da Lily é baseada na mãe dela. E o personagem do Ryle é baseado no pai dela. E que a mãe dela sofreu violência doméstica. Aí eu olhei e falei assim, agora entendi o porquê que você coloca, né? Essa questão toda da filha que vê a mãe passando por isso, né? Entendo o porquê que você coloca a Lily nesse ponto. Eu falei, e o pior, agora eu entendo como você, sendo escritora, coloca o Ryle nessa coisa de perfeição, que está projetando, tá? E aqui é minha opinião, somente minha opinião tirada, né, do meu blup, né? De que você talvez esteja projetando o que você tinha de relacionamento com o seu pai enquanto filha e colocando em pontos positivos no Ryle. Sim. Entendeu? E aí eu olho e falo, isso é perigoso. Isso é um desserviço. Em vez de estar ajudando, está piorando a situação. Me lembra, sabe o quê? Eu não sei se você lembra dos 13 porquês. Lembro. Teve o livro, teve a série, e aí na época da série virou aquele fuzuê, porque na última cena, né, quando ocorre a morte da personagem, eram cenas muito gráficas. E aí, quando a gente viu aquilo, na época, né, foi um grande, enfim, movimento na internet, todo mundo falando assim, Netflix, então, vocês não podem fazer uma coisa dessa, porque assim, vocês estão querendo chocar e você tá, na verdade, dando uma aula, um tutorial de como é que se faz. Né? E sem falar que você tá gatilhando todo mundo que já conheceu alguém que passou por isso, ou que uma pessoa que perdeu alguém por morte por suicídio, você tá gatilhando todo mundo, Netflix, você tem que, né, sim, vamos... é uma irresponsabilidade do caralho, né? Pra mim, é assim que acaba nesse quesito dessas escolhas que faz, é mais ou menos nesse campo que cai, entendeu? Porque o cara aceita ela depois que ela conversa, o cara fica bem e vai se tratar, o cara começa a se afastar, o outro cara vai salvar ela, o outro cara respeita ela, no final ela encontra o outro cara, sabe? Não é sobre ela, é sobre os caras. Sim, é sempre sobre a outra pessoa, né? Até as narrativas que são sobre ela não são sobre ela, e eu acho que essa é a epítome das narrativas sobre mulheres, né? Nunca é sobre a gente, até o que é sobre a gente não é sobre a gente. E aí, pra mim, não dá mais esse tipo de coisa, sabe? Pra mim, não dá mais esse tipo de coisa. Sim, pra mim isso já se tornou um rolê muito inaceitável. É, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre a gente sim. Ai, mas eu não consigo entender. Continua consumindo até você conseguir entender. Porque a gente também acha que é sobre os outros, porque a gente foi ensinado que é sobre os outros. O dia que a gente conseguir entender que é sobre a gente vai achar normal que é sobre a gente. Entendeu? Então, é uma disputa aí, né, no campo, enfim, educacional, social, cultural, né, que eu acho que passa por essa história. Então, é problemático, assim, o filme, sabe? Fico muito feliz que você também tenha visto vários problemas, porque quando eu te chamei, eu falei, nossa, será que a Larissa gostou, assim? Tipo, vai super defender? Não, eu saí da sessão gostando mais do filme do que depois que eu parei pra pensar nele, assim. Mas que eu acho que tem algumas coisas que que precisam assentar. E eu acho que especialmente porque ele bateu em muitos lugares pessoais pra mim, assim, foi um caminho entre eu sair desse momento de quando bate o gatilho, né? Porque quando bate o gatilho você tem duas reações imediatas, que são ou você se identificar com aquilo, ou você fugir da identificação com aquilo, né? Sim. Ou porque é muito contrário ao que você viveu, ou porque é muito próximo ao que você viveu. Então, pra mim, quando eu experimentei essa sensação de, tipo, cara, essa coisa do psicológico, dessas distorções, mexeu muito comigo, porque foi uma coisa muito próxima pra mim, eu saí pensando, caralho, que filme, né? É um bom filme, achei um bom filme. E aí depois eu parei pra pensar, fiquei tipo, nossa, cara, mas aquele final. E aí você começa a pensar, né, criticamente sobre as coisas, e o ponto de vista vai mudando um pouco. E eu mantenho o meu ponto de vista inicial de, eu acho um filme ok, eu não acho ele um filme fantástico, mas eu não acho ele um lixo industrial. Eu acho que ele poderia ter sido muito melhor e mais feliz em muitas coisas, mas eu sinto que ele também blindou a gente fazendo escolhas narrativas e escolhas técnicas que contassem a história de um jeito que dão uma intenção para as coisas que tá lá, sabe? Mas
Mas é isso, né? Tem muitos problemas e muitos desses problemas vêm do material fonte original, não tem jeito. Sim, eu acho que todos os problemas, na verdade, vêm do material fonte original, sabe? Pra mim, esse é um exemplo do contrário do meme, sabe? Você tem que ler o livro, porque o livro é melhor, você tem que assistir o filme, porque o filme é melhor. Ele dá uma boa ajudada. Eu acho que o filme, ele facilita pra gente conseguir entender, né? Por isso que eu vou voltar, só pra gente fechar no ponto de que, como a montagem é feliz, porque a gente entende que é violência, quando a Lily entende que é violência, porque também quem tá sofrendo violência também precisa de um tempo pra processar e entender. Então, beleza, sabe? E a gente não sabe que a gente tá lá até a gente saber que a gente tá. Então, é isso que acontece. E eu acho que isso coloca a gente num ponto de não vamos julgar, sabe? Vamos tentar entender, né? Mas é isso. A gente tem que falar sobre os sinais e a gente tem que estar alerta sobre ele. E aí, pra mim, o primeiro sinal é você está em qualquer tipo de relacionamento na sua vida. Pode ser de amizade, pode ser profissional, pode ser sexo afetivo, pode ser, gente, relacionamento com humanos, tá? Em geral, independente de como é que é. A pessoa ergueu a voz com você ou te desrespeitou, é um limite que tem que ser colocado ali, entendeu? Ah, mas a pessoa nunca chutou uma cadeira, não importa. Foda-se. Porque ela vai chutar a cadeira e a próxima ela vai dar um soco no seu olho. E eu acho que a progressão que todo mundo que já passou por esse que já passou ou conhece alguém que passou, entende que é tipo assim, nunca começa com um soco na cara. Nunca. Nunca começa com agressão física, sempre tem uma escada ali. E a gente sempre vê os sinais e a gente se ensina de novo, principalmente mulheres que se relacionam com homens cis hétero. A gente se ensina muito a passar pano e a distorcer e a não acreditar em si mesma e na sua própria versão dos fatos e na sua impressão das coisas. Então, saia na primeira oportunidade. Saia na primeira oportunidade e assim, não é porque você não vai dar conta, sabe? É porque não tem como dar conta. Não é pra dar conta. Relacionamento não é pra dar conta. Exatamente, exatamente, sabe? Eu gosto muito daquele meme de a gente tem que cavar, né, nas pessoas pra ver algo profundo. Gente, a pessoa tem que ser simples, tipo, no rasinho mesmo, sabe? Não tem que aprofundar nada não, assim, tem que ser ali, ó, no dia a dia, assim, bem no raso mesmo, assim, pra todo mundo perceber mesmo, inclusive você. Essa coisa que você tá falando do não conseguir sair, eu vou ler um trechinho do livro, que é onde ela tem uma conversa com a mãe dela, e a mãe dela fala pra ela o seguinte, eu acho que esse pedaço sintetiza totalmente isso que você tá falando. Vamos lá. Todos temos nossos limites, o que estamos dispostos a aguentar antes de arrebentarmos. Quando me casei com seu pai, eu sabia exatamente qual era o meu limite. Mas aos poucos, a cada incidente, meu limite foi aumentando mais um pouco, e mais um pouco. Na primeira vez que seu pai me bateu, ele se arrependeu na mesma hora. Jurou que nunca mais aconteceria. Na segunda vez, ele ficou mais arrependido. Na terceira, foi mais um golpe. Foi uma surra. E eu sempre voltava pra ele. Mas na quarta vez, foi só um tapa. E quando isso aconteceu, fiquei aliviada. Lembro que pensei, pelo menos ele não me bateu desta vez, não foi tão ruim. Ela leva o guardanapo aos olhos e continua. Todo incidente abala um pouco o seu limite. Toda vez que você decide ficar, torna muito mais difícil abandoná-lo da próxima vez. Com o passar do tempo, você perde completamente seu limite de vista porque você começa a pensar, eu já aguentei 5 anos, então por que não mais 5? É isso, entendeu? É isso. Eu acho que é exatamente isso que a mãe dela fala pra ela e é exatamente assim que acontece, sabe? Então, é a famosa... Minha mãe tinha uma frase muito maravilhosa que hoje eu paro e falo, nossa, serve pra tanta coisa, né? Que é, a gente se acostuma com tudo. Sim. Sabe? E aí tá o pulo do gato que é, você pode sim se acostumar com uma situação dessa, mas você também pode se acostumar a sair dela. Você pode se acostumar fora dela. A gente socializado como mulher, a gente é ensinada a se acostumar com as coisas. Com coisas que a gente não deveria se acostumar, sabe? Tipo, que começam em coisas simples. Começam, às vezes, com pequenas violências que a gente sofre em casa, mesmo não sendo um lar abusivo, sabe? Tipo, com pequenas coisas que a gente vai internalizando e pequenas lições que a gente vai aprendendo. As lições de homem é assim mesmo, de que você precisa aprender a relevar, de que não se mete a colher, de que não sei o que. E aí você vai aprendendo que se você aguentou 5 anos, você pode aguentar mais 5, pode aguentar mais 50, e você pode ficar porque você tem filhos, você pode ficar porque o que você vai fazer se você for embora, porque é a pessoa que detém todo o poder, e aí você vai abdicando, e é isso que exatamente o que a personagem fala, né? Você vai perdendo o seu limite de vista, você vai esticando a corda até o momento em que você tá enrolada nela. É isso.
E a hora que você estiver enrolada nela, o cara vai puxar. Ele vai puxar. Exato. Entendeu? Então, desenrolem-se, mulheres. Desenrolem-se por vocês, tá? Por vocês. Dá pra se acostumar com coisa boa também. Eu e a Larissa estamos aqui como prova. É possível. É isso, graças a gente. Graças a Deus o caralho, graças a mim. É isso, graças a cada uma de nós, né? E eu acho que é bem por aí, sabe? Então, eu acho que vale a pena, sim, passar por esse filme. Eu acho que vale a pena acompanhar alguém pra assistir, mas eu acho que tem que ser conversado sobre essas coisas que incomodam também, sabe? Tem que ter esse olhar crítico mesmo. Eu acho que essa história tem que ter esse olhar crítico. E pra fechar, Lari, num ponto um pouquinho mais de alto astral, porém nem tanto, vamos falar mal agora das polêmicas a respeito do filme, porque assim, eu acho que esse filme ele tá também muito em destaque porque tá tendo tanta polêmica que não é polêmica, sabe? Do tipo, eu não sei se você tá acompanhando, mas o pessoal tava falando, né, que o ator que faz o Ryle brigou com a atriz que faz a Lily, e aí, nossa senhora, porque eles não se seguem no Instagram, e aí tem 1 milhão de clickbaits que faz as pessoas quererem assistir o filme, e eu, galera, assim, para com isso, sabe? Vamos parar? Que tal se a gente parar com isso? Não é mesmo? As pessoas seguem quem elas quiserem em rede social, né? Vamos dar uma parada com isso. E aí, eu queria que você me contasse qual que é a polêmica aí de disputa de narrativa dos dois versus a Lily e a Colleen. Bom, basicamente tem a ver com como esses dois grupos estão se posicionando no que diz respeito à divulgação desse filme, né? Justin Baldoni, que é quem interpreta o Riley e é quem dirige o filme, ele também é a pessoa detentora dos direitos do livro, ele foi quem comprou os direitos de adaptação. E o Justin Baldoni já há alguns anos, eu conheço o trabalho dele por causa de Jane the Virgin, desde aquela época ele já fala muito sobre masculinidades não tóxicas e sobre essas questões de diferença de gênero, etc, muito publicamente nas redes dele. E eu acho que a minha maior surpresa, na verdade, quando esse filme foi anunciado como adaptação, eu fiquei, nossa, né, justo essa pessoa pra adaptar esse filme, mas aí eu tive boas expectativas, porque é um tema que ele já fala publicamente há muito tempo, e em todas as entrevistas ele fala sobre isso. Então, se você abrir o perfil do Justin Baldoni, literalmente qualquer rede social, qualquer momento do dia, no que diz respeito à divulgação de Assim que Acaba, ele tá promovendo ONGs que ajudam mulheres a saírem de situações de violência. Ele tá falando muito sobre depoimentos de pessoas sobreviventes de relações de violência. Ele tá falando muito sobre essa questão de você tratar a violência de gênero, de você tratar a violência doméstica. Tudo que ele tá fazendo pra promover esse filme, eu nunca achei que eu fosse passar tanto pano pra uma pessoa como eu estou passando, não é pra uma pessoa homem como eu estou passando pra esse cara, mas é porque realmente, assim, todas as entrevistas dele são falando sobre, tipo, olha, o nosso filme fala, não é sobre temas sensíveis, ele fala sobre isso aqui e é importante por causa de X, Y, Z motivos. E aí, se você assiste qualquer entrevista com a Blake e a Colleen, que estão sempre juntas, a impressão que dá é que elas estão promovendo uma rom-com. Então, elas falam sobre os looks que são usados no filme, elas falam sobre o cabelo da Blake, elas falam sobre como é legal você levar suas amigas pra assistir esse filme num final de semana. Toda a promoção em nenhum momento eles tocam nesses assuntos, né? Quando elas entram no tema de debate, sempre é uma coisa de tipo, porque nosso filme tem temas sensíveis, mas a gente não quer que isso seja o centro do filme, embora seja o centro do filme, é o centro dessa história. Mas é sobre sentido. Isso? Não é sobre a mulher saindo disso. Exato. E aí a polêmica, ela estica um pouco mais quando você descobre que a Blake é produtora executiva do filme. São as partes que eu não sei o que é real, o que não é, né? Porque, enfim, aí entram muitos pormenores, mas dizem as más línguas que o poder executivo da Blake no filme foi com relação à trilha sonora e ao guarda-roupa da personagem, basicamente. Então, toda a parte de produção de objetos, design, figurino, etc, etc. E a trilha sonora foi parte das escolhas de produção executiva da Blake Lively, enquanto todo o resto de, enfim, decisões pesadas ficaram com o Justin. E aí você tá tendo essa guerra de versões, onde de um lado você tem a autora e a protagonista mulher agindo como se fosse um filme, tipo, pra você assistir com as amigas usando vestidos floridos, e o outro cara tá ali falando, não, a gente tá falando sobre violência doméstica e é importante a gente falar sobre questões de gênero dentro do cinema. Então virou uma grande polêmica e é especialmente perigoso por causa daquilo que a gente falou no começo, dessa coisa de, tipo assim, a forma como você promove um conteúdo dita quem são as pessoas que vão assistir esse conteúdo. Eu acho que é importante que mulheres dentro e fora de relacionamentos abusivos assistam, tenham contato com histórias que falem sobre violência doméstica. Acho importante, mas eu não acho que são histórias que você deve assistir sem estar preparado. Por mais
leves que sejam. Você não sabe quem tá assistindo. E é, pra mim, muito desonesto você passar uma entrevista de, sei lá, 10, 15 minutos agindo como se fosse o próximo filme da Barbie, sabe? E são raríssimas as entrevistas onde elas falam sobre os temas pesados do filme, onde elas abordam os temas pesados do filme. E chegou no limite onde, mesmo no red carpet, no lançamento, o Justin Baldoni não aparece no red carpet com elas. As 3 estrelas do filme, que são protagonistas, os 2 protagonistas, o diretor e a escritora do filme, não aparecem juntos em nenhuma foto, porque eles não se falam mais. Que bom! Que bom! Bom demais! Que coisa boa, né? Que coisa boa, assim. Nossa, que legal. Que ótimo. Nossa, que ideia. Eu acho que nesse papel ele está fazendo melhor do que elas, né? De alertar sobre as coisas, falando, é sobre isso que a gente tá falando. O que é uma grande ironia, tendo em conta como os personagens masculinos são retratados no filme, né? Com esse olhar do perdão, né? E do, sabe? Seres humanos também erram. Isso tem no livro, uma frase parecida com essa, tá? Ah, não. Você falou agora, mas tem uma frase bem... Tem sim. Tem uma frase que ela cita alguma coisa nesse sentido. Ela fala, todo mundo erra, o que determina o caráter de uma pessoa não são os erros cometidos, é como ela usa esses erros e o transforma em aprendizados, não em desculpas. Momento coaching, né? Total. Conselhos úteis demais. Aí eu destaquei isso no Kindle e a minha nota sobre isso é, ok, mas não com violência doméstica. A minha nota sobre isso é dó. Isso é uma coisa que você fala sobre, sei lá, a pessoa agir de má fé com você, sobre, sei lá, sobre literalmente qualquer outra coisa, sabe? Você não fala isso sobre violência, sobre nenhum tipo de violência. É tipo, você falar que não, as pessoas têm direito a opiniões diferentes, tá, meu filho? Mas você ser racista não é uma opinião diferente. Você me desculpa, você tratar a mulher como se fosse um pedaço de pano sujo, não é porque você cometeu um erro, vai tomar no seu cu. Exatamente isso, sabe? Então assim, todo mundo erra. Então aqui pode ser uns aprendizados, são as desculpas, concordo, mas não em caso de violência doméstica. Então, de novo, e isso pra mim é complicado porque isso é uma fala da Lily, entendeu? Quando ela sofre as primeiras violências, sabe? Isso. E eu, não é assim não, saia daí, sabe? Saia daí. Melhore, por favor, então, assim, você merece mais. Você merece mais, exatamente, né? Ou como diz aquele meme, você é resultado de bilhões de anos de evolução, haja de acordo, sabe? Que isso, saia disso. Mas enfim, Lari, muito obrigada pela fofoca, por me pôr em dia aí com a fofoca de bastidores do que tava acontecendo. Muito obrigada por ter vindo aqui no Perdidos na Estante pra comentar sobre esse filme que, sim, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa falar sobre essas problemáticas que ele não fala, inclusive o quanto que é problemático ele não falar sobre essas coisas, né? Foi um prazer te receber aqui, espero que você volte mais vezes. Muito obrigada, amiga, conte comigo para tudo. Tamo junto, gata. Ouvinte, obrigada também por ouvir a gente, né? Deixa aquela avaliação lá no Spotify ou no seu agregador favorito. Por favor, mete uns 5 estrelas lá, deixa uma review, recomende para amigos. Não é? Compartilha nas suas redes sociais, porque algoritmos, eles funcionam através de compartilhamento, nota e novos seguidores. Né, novas pessoas que se inscrevem nos podcasts. É assim que funcionam os algoritmos. Olha só, então, de novo, dá uma força lá pra gente. E na semana que vem, eu acho que dessa vez, é sério, gente, eu acho que semana que vem eu não volto, porque eu acho que o Basso vai falar sobre a série nova de desenho do Batman. Eu vou tirar uma semaninha de folga e ele vai voltar com algum convidado especial. Dessa vez eu acho que eu vou deixar ele gravar sozinho, porque das últimas vezes eu falei, eu vou gravar junto. Então, dessa vez é ele que vai gravar. Então, um ótimo episódio pra vocês. Eu volto no episódio 308. Então, um beijo, boa semana. Beijo, Lari. Beijo! Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Larissa Siriani. A pauta é de Domênica Mendes. A produção é de Domênica Mendes. A assistente foi gravada por Amanda Barreiro. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro É Assim Que Acaba, de 2018, escrito por Colin Hoover, traduzido por Priscila Catão e publicado pela editora Galera. É assim que acaba. Mas vamos colocar um ponto final nisso.